Alô, galera do canal Raflamelo 2, cola esse dedo no like, um excelente domingo pra você e pra toda a sua família. Vitória do Mengão, vamos comemorar? E tem muita coisa pra gente falar aqui no nosso canal secundário. Muito obrigado a você que prestigia esse nosso canal, com o like, com a inscrição, com o comentário. Eu recebo com muito carinho aí, né, todo esse engajamento aqui no nosso canal secundário, que já passou aí de 100 mil. Olha, esse vídeo tá bombástico. A coletiva do Felipe Luiz ontem foi realmente assustadora, mas o Felipe tinha que fazer aquilo, né, gente? Bom, mas vamos falar de Mengão, porque ontem o Flamengo venceu o São Paulo 2-0. E a declaração do técnico Crespo do São Paulo, que está viralizando, hein? Ele falou na coletiva ontem após o jogo: graças a Deus que não vamos enfrentar mais o Flamengo no Maracanã. Porque ontem o Flamengo dominou, né, o jogo por completo. Teve mais chances de gols, posse de bola, teve bola na trave, foi um amasso do Flamengo e o goleiro Rafael, meu xará, evitou uma goleada, hein? Se fosse 4, 5-0 não seria nenhuma loucura. Mas o Flamengo fez lá 2-0, um golaço do Luiz Araújo, que chute. Aliás, o Luiz Araújo participou dos 2 gols, né? O LA7. Luiz Araújo jogando muita bola. O segundo gol ele chuta, o Rafael defende, a bola sobra pro Wallace Ian. O Wallace Ian. E teve lei do ex, hein? O Luiz Araújo não quis comemorar em respeito ao São Paulo, que foi o clube formador, né? Aliás, no último Flamengo e São Paulo ele também fez gol. Então foi lei do ex nos 2 jogos. É realmente incrível, a lei do ex não falha nunca. Olha, gente, eu vou dizer pra você uma coisa: o sistema defensivo do Flamengo ontem foi impecável, né? Flamengo mais um jogo sem sofrer gols, vai contando, hein? Mais um jogo sem sofrer gols. Eu trago aqui números absurdos do Flamengo nessas 12 rodadas do campeonato. Se o Flamengo não for campeão do Brasileiro esse ano, eu desisto, hein? É brincadeira. Que campanha vem fazendo o Flamengo? Ainda mais em casa, no Maracanã. O Flamengo não perdeu ainda no Maracanã. Só teve uma derrota em 12 jogos, que foi para o Cruzeiro. Uma derrota teve o Flamengo. Vamos trazer aqui números do SofaScore, que é o melhor aplicativo de dados, estatísticas, informações, tabelas, pontuações, tem tudo no SofaScore. Você pode baixar de graça 0800 apontando a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo ou clicando no link que está aqui no comentário fixado. E agora, boa, quem baixar o SofaScore nesse mês de julho, estamos chegando na metade do mês, hein? Vai concorrer a uma camisa oficial do Flamengo. Um manto do Mengão aqui, manto jogo 1, você vai concorrer. É de graça, 0800, não paga nada por isso. Números de SofaScore, coloca na tela. O Flamengo é o líder do Brasileirão 2025, com 12 jogos, 27 pontos, 8 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. 75% de aproveitamento, 26 gols marcados. Impressionante aí. É o melhor ataque do Brasileirão. 4 gols sofridos. Impressionante. É a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. 9 jogos sem sofrer gols. 33 grandes chances, 6,5 finalizações para marcar gol, 24,5 finalizações para sofrer gol, 60,6 de posse de bola, números absurdos do SofaScore. Parabéns aí ao Flamengo, ao Felipe Luiz, a todos os jogadores pela campanha. Que campanha linda, né? Que campanha intocável aí do Campeonato Brasileiro. Bom, a gente quer o título no final do ano, né? Não adianta nada a gente comemorar números agora e em dezembro o Flamengo ficar a ver navios. Mas não vai acontecer não. O Mengão vai ser campeão, eu confio, eu acredito e tô na torcida. Gente, assunto principal do vídeo. Aliás, ontem pouco se falou da vitória do Flamengo na coletiva do técnico Felipe Luiz. Apenas uma pergunta sobre o jogo. Uma pergunta sobre a vitória diante do São Paulo. Foram quase todas as perguntas sobre Pedro, sobre o mercado da bola, sobre contratações, sobre saída de atletas. E vou dizer uma coisa para vocês, do fundo do meu coração, foi a coletiva mais sincera que eu vi até hoje
de um treinador de futebol. Entre todos os outros clubes também, de treinadores que passaram pelo Flamengo, ontem foi a coletiva mais sincera que eu vi. O técnico Filipe Luís explicou por que não relacionou o atacante Pedro para o jogo de ontem, né? O treinador fez aí duras críticas à postura do atleta ao longo das atividades durante a semana no Ninho do Urubu. Questões comportamentais do camisa 9 vêm incomodando a comissão técnica e os jogadores, né, desde a Copa do Mundo de Clubes. E aí nessa semana ele saiu antes do fim de um treino, como se tivesse abandonado a atividade. E aí vamos às palavras de Filipe Luís. O comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável, beirou o ridículo. Evidentemente que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. E não é de agora que ele vinha treinando muito mal. Só que essa semana ele rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e grupo de jogadores, que é a cultura de treino. O que ele fez foi falta de respeito à atitude dele nos treinamentos e não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista dos relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar. Espero que ele recapacite, que pense e peça desculpas aos seus companheiros e volte a ser o Pedro, porque para mim não é só uma falta de respeito com os companheiros, é uma falta de respeito com ele mesmo, um jogador que tem a ambição que o Pedro tem, né, de chegar à seleção brasileira, de jogar mais uma Copa do Mundo, não pode negociar 1 minuto de treino, e nessa semana aconteceu. Depois faltou com respeito com os torcedores que estão esperando aí o melhor Pedro e com o clube que paga o seu salário. O Filipe Luís ele deixou as portas abertas para que o Pedro volte ao time titular e disse: tentei proteger durante muito tempo, mas o Pedro tem que querer mais do que eu não posso querer mais do que ele. E a gente vê no campo a cultura de treino instaurada, que eles conseguem correr, performar. O meu olho me diz que o que eu vejo nos treinos, mas temos dados de GPS que dizem que o Pedro é o último em tudo nessa semana. Olha, isso aqui é grave, hein, gente? O Pedro é o último no GPS em tudo, dentre todos os atletas do Flamengo que treinam no campo lá com o Felipe. E um jogador que é o último em todas as valências físicas não está pronto para performar. Vocês podem colocar a culpa no treinador, no modelo, no Arrascaeta, em quem for, mas a culpa é dele. Ele tem que querer. Eu não posso ir ao mercado para buscar um jogador que faça 30 gols que nem ele. Ele está aqui com a gente. Ele não deveria ser problema, ele deveria ser a solução. Mas, quando ele quiser pedir desculpas para os companheiros e voltar a treinar, com certeza não será um problema. Ele vai ser titular. Não precisa me dar um abraço, me dar a mão, me dar bom dia. Precisa ser profissional e resolver no campo. Tenho certeza que quando ele fizer isso aí, eu vou estar esperando o abraço. Mas, se ele não quiser me dar, não tem problema nenhum. Eu quero ganhar. Se o Pedro quiser comigo, vamos juntos. Se ele não quiser, outros vão querer. Sobre os vazamentos, né, dos prints aí durante a semana, em que o integrante do departamento de futebol disse que esperava uma proposta de 15 milhões de euros para vender o Pedro, Filipe Luís disse querer que o camisa 9 continue no Flamengo e disse: aconteceram esses vazamentos, esses prints, eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Eu não quero que o Pedro seja vendido, não quero que o Pedro saia. Chamei os capitães, chamei ele, transmitimos isso para ele. Os capitães também. Falamos que precisamos dele, precisamos do Pedro. Não vou entrar em detalhes, mas obviamente que você vê o aquecimento, as respostas, o deboche, a maneira de correr, de andar. E depois, como eu falei para você, está tudo quantificado com o GPS. Os números são muito inferiores. Números muito abaixo dos outros, e não consegue acabar o treino. Então tudo isso aí leva com que o Pedro não se coloque na convocação e não se coloque à disposição para competir uma vaga no time. Ele é bem pago para isso. É trabalhar e treinar de uma forma profissional, o melhor possível. Isso não se negocia. Não sei a frustração dele. Não sei se é porque não joga. Eu conversei com ele 3, 4 vezes. Ele mesmo reconhece o nível. Aí você pode falar que eu falei de modelo, de jogo, mas ele jogou. Fez 2 jogos titulares no Mundial. E o Bruno Henrique não jogou. E o Alacian que não jogou. E o Juninho que não jogou. Estou tentando recuperar o meu Pedro. Nós todos esperamos o Pedro. Quando a gente vê o Pedro em campo, esperamos o Pedro diante da lesão. O Pedro pós-lesão
não é o mesmo ainda. Ninguém viu. Ele teve um jogo muito bom, excepcional contra o Corinthians, depois caiu o nível. Eu sei o porquê. Já falei pra ele, pessoalmente, é porque ele treina mal. E aí perguntaram pro Felipe sobre a exposição ao jogador. O Pedro que está sendo exposto nesse momento. Aí o Felipe disse, e a exposição ao treinador? Eu não estou sendo exposto? Quem pensa nisso? Muitas vezes, quando passa o time titular, ninguém entende, é porrada no treinador. Ninguém se preocupa pela exposição do treinador. Eu defendi o Pedro por muito tempo. Claro que dá para recuperar a relação. E eu não quero que ele saia. Falei para ele há 6 dias. Quero que ele se dedique, corra, que o treino gere essa adaptação para fazer, correr, segurar a bola, sustentar os duelos com os zagueiros, que não está fazendo, ele vai jogar. Bom, não precisa me dar um abraço e tal, isso aqui eu já falei. Se quiser, se o Pedro quiser comigo, vamos juntos. Se não quiser, outros vão aparecer. Bom, quero dar aqui a minha opinião sobre essa coletiva do Felipe. Eu achei que foi muito forte, né? Foi muito pesado tudo isso, mas foi necessário. O Felipe a todo momento colocou o clube acima. O Flamengo é o mais importante, a vitória é o mais importante, joga quem tiver melhor, quem estiver treinando melhor, eu não negocio o treino, comigo não dá, não pode fazer corpo mole, eu quero vencer, eu quero ganhar. Eu sou um ambicioso e eu penso no clube. Essa foi a resposta que o Felipe Luiz deu ontem nessa coletiva. Obviamente teve que expor algumas situações que vêm acontecendo nos bastidores que o torcedor não sabe. Por isso que eu falei ontem, por isso que eu falei anteontem. Gente, não dá para escolher um lado. Não dá para defender o Pedro e ficar contra o Felipe, não dá para defender o Felipe e ficar contra o Pedro. É preciso a gente entender, analisar tudo e o Flamengo explicar de alguma forma, seja na pessoa do Boto em uma coletiva ou na própria coletiva pós-jogo no Maracanã com o Felipe Luiz. E tudo foi explicado. O Felipe não ia inventar, o Felipe não ia mentir. O Felipe é um cara íntegro. O Felipe é um cara que ele exige respeito. E por isso ele é muito respeitado. Então achei que foi necessário. E qual é o recado que o Felipe Luiz dá nessa coletiva? Nenhum jogador está acima de ninguém. O clube é o mais importante. E com essa declaração do Felipe, nenhum jogador vai fazer corpo mole no treino. Nenhum jogador vai dar migué. Nenhum jogador vai tentar enganar o Felipe, ou debochar, ou fazer corpo mole, ou não querer treinar. Essa é a resposta. E ele ganha o grupo. Ele ganha o grupo, ele ganha a diretoria, ele ganha a torcida. Então foi necessário tudo que aconteceu ontem nessa coletiva. Bom, mas nem tudo são flores. Do lado do Pedro, o negócio esquentou. As duras críticas de Felipe Luiz a Pedro após a vitória diante do São Paulo 2-0 na noite de ontem ainda não encerraram a crise entre clube e jogador. As declarações do técnico detonando a postura do atacante no dia a dia dos treinos no Ninho do Urubu caíram como uma bomba no staff do atleta e deixaram o futuro incerto no clube. A exposição naturalmente incomodou Pedro e seus representantes. Pouco depois da entrevista coletiva do Felipe, um dos empresários do atacante ligou para a diretoria do Flamengo e não escondeu sua insatisfação. Existe até uma previsão de uma conversa entre as partes hoje, neste domingo, e existe também a possibilidade, essa possibilidade é gigante, essa possibilidade é real de acontecer, do Pedro deixar o Flamengo nesta janela. Representantes do atleta irão buscar propostas de outros clubes e também de outros mercados. Quando se fala de outros mercados, se fala muito da Arábia Saudita, do mundo árabe, né? E alguns clubes lá podem pagar. Dinheiro não é problema para eles. Lembrando que o Jorge Jesus acertou com o Al Nassr, do Cristiano Ronaldo. E o Jorge Jesus gosta muito do Pedro. Bom, uma saída, se acontecer, tende a ser para o exterior. O clube brasileiro está descartado. Apesar do Pedro já ter sido alvo de outros clubes brasileiros ao longo dos últimos anos, como por exemplo o Palmeiras, o atacante de 28 anos já disputou mais do que 7 jogos no Campeonato Nacional. E não pode aí defender um segundo time nessa competição em 2025. Então qual clube brasileiro que vai querer contratar o Pedro sem poder jogar no Campeonato Brasileiro? Nenhum.
No Ninho do Urubu, há um entendimento de que as declarações de Filipe Luís eram importantes para justificar os poucos minutos que o atacante vinha recebendo, porque senão estoura a bomba do lado do treinador. A torcida começa a ficar contra o treinador. Pô, esse técnico não bota Pedro. Eu vi muitos comentários nesse sentido, né? Pô, o que o Felipe tá fazendo? O Pedro, ninguém tem mais gol do que o Pedro. São esses fatores, né? Além disso, como o camisa 9 gerou incômodo também entre o elenco, o técnico vinha recebendo pedidos para se posicionar, ou seja, os próprios jogadores do Flamengo pressionando o Felipe, dizendo assim, vem cá, vai ficar por isso mesmo? O Pedro pode fazer tudo isso? E aí é aquele efeito dominó, né? Se o treinador não faz nada, outros jogadores podem fazer depois o mesmo que o Pedro está fazendo. E aí ele foi cobrar, né? Ele cobrou que o Pedro se desculpasse com os companheiros. Olha, para mim, gente, esse assunto aí tá mais do que encerrado. O Filipe Luís deu um exemplo de sinceridade que a gente não está acostumado, essa é a verdade, né? Em coletivas de treinadores de futebol. E como eu disse e repito, ele ganhou muita moral com o grupo. O grupo está fechado com o Filipe Luís. Os jogadores ontem correram pelo Filipe. Deu para ver nitidamente o Flamengo com mais intensidade, com mais vontade, com mais garra, com mais raça dentro do campo, contra um São Paulo que só queria se defender. E ganhou pontos também com a torcida e com a diretoria. Bom, deixa aí nos comentários o que você achou da coletiva do Filipe, o que você acha aí dessa situação do Pedro que pode deixar o clube. Valeu, galera! Grande abraço, saudações rubro-negras, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo! Valeu!